Bom dia! Mais um momento nós vamos passar meditando na palavra do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós aprendermos acerca das Escrituras Sagradas. O meu desejo para a sua vida é que você tenha um domingo abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais um momento, Senhor, que podemos viver, comer, andar, sorrir, viver. Sabemos que é o Senhor que nos dá esta oportunidade de vivermos mais um domingo. Por isso apresentamos a Ti a nossa semana de trabalho, de atividades, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos guiando e nos orientando. Neste momento, Senhor, apresentamos aqueles que estão passando por dificuldades, aquelas pessoas que estão em luto, as pessoas que estão com problemas familiares, as pessoas que estão com problemas financeiros, as pessoas que estão com problemas espirituais, as pessoas que estão com problemas, Senhor, na área emocional até, que o Senhor possa ajudá-los neste momento, dando força, graça, dando a eles, ó Senhor Deus, esta graça para continuar que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, fala conosco agora através da sua palavra. Amém. Graças a Deus. Nós vamos meditar hoje sobre a ansiedade. A ansiedade, ela vem crescendo a cada dia e as pessoas estão ansiosas, sempre se questionando, se perguntando e se comparando, e isso dá medo, preocupação, isso gera temores internos e nós devemos aprender então o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a ansiedade. Para isso nós vamos observar 2 Pedro capítulo 5, a partir do versículo de número 5 também até o versículo de número 7. Diz o texto sagrado: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro, ele está trabalhando sobre a ansiedade com os jovens. O versículo 5, ele diz: semelhantemente vós, jovens. Por que Pedro ele está trabalhando a ansiedade com os jovens? Porque os jovens, as pessoas mais novas, elas têm esta preocupação. Jovem aqui não é só uma questão de idade, mas é uma questão de vida. Todas as pessoas mais novas, elas têm esse medo do futuro porque elas estão começando agora. Já as pessoas que são mais velhas, as pessoas que são mais idosas, a ideia de vida deles já são diferente, porque eles não esperam mais muita coisa. Eles já sabem que os dias deles estão se resumindo e a cada momento está mais perto do fim. Eu converso com algumas pessoas que são mais velhas e eles têm uma perspectiva de vida diferente da nossa, que somos um pouco mais jovens. E todo jovem, toda pessoa que tem ainda algum futuro, que tem ainda alguma visão um pouco mais longe, eu enxergo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eu me enxergo daqui a 10 anos, todas essas pessoas, eles vão ser encaixados aqui nesse posicionamento de ser um jovem, porque tem uma perspectiva ainda do futuro.
das coisas que vão acontecer. Então nós vamos entender aqui que jovens não está necessariamente ligado ali até os 22, 23 anos, não. Pode ser até um pouco mais, 35, 40. Todas as pessoas que ainda têm visão e uma perspectiva um pouco mais longe do futuro. 20, 30, 15, 7 e assim vai, de anos ainda tendo expectativas. Já as pessoas mais velhas que passaram de uma certa idade, eles já não têm tanta perspectiva. Quando a gente vai conversar com eles, eles mesmos falam que eles têm mais passado do que futuro. Eles falam desse jeito. Então, a ideia hoje é mostrar para todos que têm um futuro, todos que querem ainda ter alguma coisa, constituir uma família, melhorar o lar, ter uma profissão, ter a casa própria, ter um ministério, ter um casamento, restituição no lar, restituição em alguma coisa, tudo isso que está ligado ao sonho, a um projeto, então se encaixa. Ele está dizendo então para os jovens, as pessoas que têm os sonhos, ele diz, sede sujeitos aos anciãos. Ou seja, ele diz, aprenda com os anciãos. Vocês mais novas, aprendam com os anciãos. Sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Por que é necessário se revestir de humildade? Porque só se aprende aquele que é humilde. Quem não é humilde não aprende. Isso é uma realidade. Se você conversar com uma pessoa que ela é humilde, no momento da conversa, ela vai estar aprendendo, comunicando, entendendo. Mas se você conversar com alguém que é soberbo, ele não aprende. Ele se coloca na qualidade de professor e a outra pessoa de aluno, então ele nunca aprende nada. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo que os jovens precisam ser sujeitos aos anciãos e ambos precisam ter humildade. Como que o jovem aprende com o ancião? Tendo humildade. Como que o ancião aprende com o jovem? Tendo humildade. Entende isso? O jovem ensina o ancião, se o ancião tiver humildade. O ancião ensina ao jovem, se o jovem tiver humildade. Ou seja, só se aprende alguma coisa quando estamos no campo da humildade, nesse campo de sermos alguém necessitado, alguém que queira ouvir, alguém que deseja aprender, e só se aprende, só tem desejo a pessoa que é humilde, a pessoa que se assenta e diz, me ensina, ainda que você seja mais velho do que eu e você tenha uma outra perspectiva da vida, me ensina. Ainda que você seja mais novo do que eu, agora invertendo o quadro, ainda que você seja mais novo do que eu sou capaz de aprender com você, que é mais novo. Isso é um retrato da humildade. A humildade, ela passa este senso de aprender. Então ele diz no versículo 6, quando vocês tiverem esta humildade, vocês vão aprender um com o outro. Por que que é necessário? Olha o versículo, a continuação do versículo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que que tem que ser humilde? Por que que é uma responsabilidade? É uma responsabilidade porque Deus resiste aos soberbos. Pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, donas de si, Deus resiste. Mas aqueles que são humildes nessa ação de ser necessitado, de ser carente, a este Deus dá graça. Então ele vai dizer o versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Além de vocês se revestirem de humildade uns com os outros,
ancião e pessoas novas, jovens e anciãos, eu quero que vocês se humilhem diante de Deus, debaixo da potente mão dele. O ato da humilhação em Deus é um dos fatores primordiais para a ansiedade não nos dominar. Por que não? Porque enquanto estamos debaixo da mão de Deus, nos humilhando, dizendo: eu preciso de ti, sou carente de ti, não consigo sem o Senhor, não ando sem o Senhor, não sonho sem o Senhor, não conquisto sem o Senhor. Enquanto nós estamos aqui neste campo de humilhação, debaixo da mão de Deus, Deus está dando graça, Deus está dando força, Deus está protegendo e ampliando. Então veja só: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, tempo de quem? Tempo de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Esta é uma das lições interessantes que o apóstolo Pedro ele coloca para os anciãos e para os jovens. Existe o tempo em que estamos esperando. Então a ansiedade ela é trabalhada no campo da espera. Nós esperamos em Deus. Se esperamos em Deus, nós estamos debaixo da mão dele, nos humilhando, dizendo: eu preciso, eu dependo, eu sou carente, eu sou necessitado. Aí no tempo de Deus, no tempo certo, na ocasião certa, Deus então vai exaltar. A seu tempo vos exalte. Enquanto o processo continua, o verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Enquanto eu estou debaixo da potente mão de Deus, estou me humilhando e lançando toda a minha ansiedade. Toda a minha ansiedade. Isso é interessante, toda. Às vezes nós entramos na presença de Deus e nós pensamos que Deus não se importa com algumas coisas. E a gente pensa que isso é dever nosso, responsabilidade nossa. Mas o apóstolo Pedro mostra que Deus se importa com tudo, exatamente com todo o seu ser. Até mesmo com as questões que você pode achar insignificante. Você pode pensar: Deus não liga para isso. Você pode pensar: mas Deus não iria fazer nada nesse sentido por mim. Sim, Deus faria e Deus faz, porque tudo que te envolve, tudo que está ao seu redor, Deus se importa. Você que está ansioso, preocupado, às vezes com uma questão que você pensa: eu acho que Deus não liga para isso. Eu estou dizendo através da palavra que tudo que te perturba, que tudo que te dá medo, que tudo que te traz sensações e angústias e ansiedades, tudo isso Deus se importa. Deus se importa com todo o seu ser. Deus se importa com toda a sua mente. Toda a mente sua, Deus ele está se importando com os pensamentos, com as emoções. Ele está vendo o desejo, a vontade. Toda a ansiedade ela é trabalhada no campo da mente, correto? Deus ele se importa com todo o seu ser. Às vezes nós enquadramos nós mesmos em uma religiosidade, pensando que Deus está olhando para nós como objetos dele, que tem uma responsabilidade apenas de pregar, apenas de falar, apenas de fazer o ofício, se canta, se prega, se ensina, se discipula, se ajuda, ou se faz qualquer outra responsabilidade como evangelismo. Mas isso é algo religioso, isso é trabalho, ofício. E às vezes nós pensamos que Deus ele não se importa com o que a nossa mente está passando. E Deus ele se importa
com o que nós somos, nossos pensamentos. A prova disso é que durante a semana nós falamos que o Senhor Jesus conseguia ouvir o coração, ouvir a mente ali das pessoas que o questionavam. E ele não ignorou os pensamentos, ele não ignorou o pensamento do coração e da mente. Não, o Senhor Jesus estava lá para direcioná-los, para ajudá-los. A prova disso é que em certo momento o Senhor Jesus está com Jairo e a sua filha está já declarada como morta, e Jesus olha para Jairo e vê que Jairo ele está abatido. E Jesus fala para Jairo: Jairo, crê somente. Por que que o Senhor Jesus falou isso? Porque o Senhor Jesus viu que a mente de Jairo, que essa mentalidade, a parte mental dele ficou perturbada. Então eu quero dizer isso, que o Senhor Jesus ele está preocupado com todo o seu ser, ok? Não se esqueça disso. Ele não fica preocupado apenas com as questões que você faz, mas ele quer, ele tem desejo, ele tem a vontade de que você esteja bem, não somente por fora, mas também por dentro. E é uma realidade, você sabe disso, que se estamos bem por dentro, estamos bem por fora. Se estamos saudáveis por dentro, também estamos saudáveis do lado de fora. Nos relacionamentos, no trabalho, até reflete na saúde, você sabe disso. Então ele diz no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que que eu lanço toda a minha ansiedade para o Senhor? Ele diz no versículo 7, na última parte, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. O Senhor cuida no presente, o Senhor cuidou no passado e o Senhor vai continuar cuidando no futuro. Então, nesta manhã, entenda que o Senhor Jesus, ele está desejoso de ver a sua mente sadia, a sua mente tranquila, sem ansiedade. Como que eu faço? Você vai se revestir de humildade, você vai debaixo da mão de Deus e você vai falar para Ele o seu medo, a sua preocupação, a sua tristeza, a sua angústia, o seu questionamento, mas até mesmo as questões que eu vejo irrelevantes. Sim, você tem toda a liberdade de falar com Deus acerca de qualquer assunto, acerca de qualquer coisa que esteja na sua mente. Por isso que a oração ela é importante, porque te leva a esta intimidade e te leva a este ambiente de declaração, de submissão e também de esperar em Deus. Finalizo com as palavras de Jesus Cristo, que diz no versículo de número 31 de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo de número 31. Olha só o que diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O conselho do Senhor Jesus para ali a multidão que estava ouvindo as suas palavras, não tenha questionamentos acerca do amanhã. Viva cada dia, entendendo que cada dia Deus está cuidando de você. Faça planos, ok? Mas não exagere no pensamento. Não viva o futuro estando no presente.
entende? Viver o futuro estando no presente vai te deixar ansioso. Viva cada dia. Ame a cada dia, abrace a cada dia, converse a cada dia, viva a cada momento com intensidade e faça planos para o futuro, mas tendo em vista que o futuro, quem vai construir e trazer para você é o próprio Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra tão maravilhosa e estamos aqui, Senhor, para apresentar hoje não as nossas necessidades físicas, mas as nossas necessidades mentais. A nossa mente, Senhor, ela precisa ser tratada, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser protegida. Estamos vivendo em dias de comparação, em dias de muitos questionamentos, indagações, preocupações, mas agora, neste domingo, nós deixamos tudo isso para vivermos um dia com o Senhor. E o nosso desejo é, Senhor Deus, viver com intensidade, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Pai, abençoe o nosso futuro, traga o nosso futuro para nós e nós esperaremos em Ti. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Ame a sua família, fique com os seus, aproveite o domingo, viva intensamente porque a semana Deus vai te dar vitória. Amém? Até o próximo vídeo, querendo Deus.